Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Alves Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a crescer profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E se você também gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de terça e quinta pelas manhãs. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Também a história de Jefté é uma história muito bonita, né? Eu acho uma história muito bonita porque Jefté, ele era filho de uma prostituta e nessa época, né, quando uma prostituta tinha um filho, ele não podia ser criado junto com a prostituta, ele tinha que ser criado com o pai, ele tinha que morar com o pai. E os meio-irmãos dele rejeitou ele por ele ser filho de uma prostituta. Mas só que depois, os irmãos dele, né, por parte de pai, foi atrás dele para pedir ajuda, para guerrear contra os amonitas, que eram pessoas, né, os amonitas era cruel, eles estavam guerreando contra Israel. Então, os irmãos dele, né, por parte de pai, foi pedir ajuda para eles. E ele deu uma condição: se vocês me colocarem por cabeça, eu vou ajudar. Então, Jefté, ele fez a diferença, ele conseguiu ajudar, né, o povo de Israel. Ele não pagou o mal por mal, por mais que ele foi rejeitado pela sua família, ele não pagou o mal por mal. E ele guerreou contra os amonitas e deu a vitória para Israel. Ele se tornou um grande líder, ele fez a diferença em Israel, se tornou um bom líder e se tornou também um grande homem de Deus. Ele fez a diferença e ele não se deixou levar pela origem dele. E Deus, ele escolhe pessoas independente da origem, independente se é filho de prostituta, se
perdeu os pais, independente, Deus ele vê o potencial da pessoa, independente da sua origem, independente de onde veio, como foi a sua infância, como foi a sua história. Deus ele escolhe as pessoas pelo coração e não pela aparência, não escolhe. Deus ele não julga como o homem, amém? Então, independente da sua origem, Deus ele tem um plano na sua vida. Ele vai te usar para fazer a diferença na vida das pessoas. Seja como Jefité, não pague o mal com o mal, amém? Por mais que as pessoas te rejeitem, se você foi rejeitado pela sua família por alguma coisa que aconteceu na sua infância, talvez você tem irmãos por parte de pai ou por parte de mãe e os seus irmãos te rejeitam e te maltratam, não fica triste, amém? Levante a cabeça, ergue a cabeça, porque você é uma pessoa boa, amém? Não pague o mal com o mal, amém? Mesmo se as pessoas te pedir ajuda, aquelas pessoas da sua família que te magoou, que te desprezou, se os seus parentes pedirem sua ajuda, ajude, amém? Estenda a mão, porque você é uma pessoa de Deus. Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença na sua família, amém? Então, seja como Jefité, faça a diferença. Não deixe a amargura entrar no seu coração, porque Deus, ele escolhe os desprezados, ele escolhe aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, aquelas pessoas que os outros olham e falam, nossa, essa pessoa não tem futuro, essa pessoa não tem nada, olha a origem dessa pessoa, é filho de pessoas ruins, mesmo que você seja filho de pessoas ruins, faça diferença, amém? Seja um servo de Deus, uma serva de Deus, que Deus ele vai te usar de alguma forma, amém? Deus ele tem um chamado para você, o chamado de Jefté era para ser líder e guerrear contra os amonitas junto com Israel. Então, se você foi desprezado por alguém ou por várias pessoas e essas pessoas um dia te pedir ajuda, ajude, amém? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, amém? Seja diferente, faça diferença na vida das pessoas que você conhece, na vida daquelas pessoas que um dia te desprezou, ou por causa da sua aparência, ou por causa da sua origem, né, o lugar que você nasceu, independente da sua da sua aparência, não importa, porque Deus ele vê o seu coração, ele acredita no seu potencial, por mais que as pessoas não acreditem no seu potencial por causa da sua origem, mas Deus ele vê o seu potencial, amém? Então, não deixe a amargura entrar no seu coração, porque as pessoas que te desprezaram um dia vai precisar de você, assim como os irmãos de Jefté precisou dele, precisou da ajuda dele. Então, um dia essas pessoas vai te pedir ajuda e assim você deve ajudar, porque ninguém sabe o dia da manhã. A vida é uma roda gigante. Um dia as pessoas te desprezam, mas no outro dia as pessoas podem precisar de você. Então, você pode estender a mão, amém? Não guarde mágoa, não guarde rancor das pessoas que te desprezou. Ao contrário, você deve ajudar e fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque essas pessoas vão mudar a opinião delas sobre você. Vai mudar a opinião delas, vai pensar, nossa, eu desprezei essa pessoa e essa pessoa me ajudou, mesmo eu maltratei ela, eu desprezei ela por causa da aparência dela, ou por causa da origem familiar dela, e ela estendeu a mão para mim, e essa pessoa, ou essas pessoas da sua família, vai te pedir perdão, e então você vai ficar melhor, porque Deus, ele vai te usar para fazer a diferença na vida das pessoas, amém? Então, creia, Jefté foi um exemplo, um grande exemplo de superação. Ele conseguiu vencer a amargura,
a mágoa, e assim ele conseguiu ajudar os seus irmãos, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, abençoa os inscritos, abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, abençoe, dê uma sexta-feira abençoada para cada um deles, em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.